Olá, meus amores, tudo bom? Gente linda, a devocional de hoje se encontra lá em Juízes 1. Os títulos diz: Novas conquistas de Israel. Ressuscitou depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão: Seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus. E os ferezeus, e os feriram em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adonisedeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e os ferezeus, porém Adonisedeque fugia, mas o seguiram. Prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonisedeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram-na no fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies, e partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron. Era, porém, outrora o nome de Hebron Kiriat-Arba. E ferira Sesai e a Aima e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir Kiriat-Sefer. E disse Calebe: Quem feria Kiriat-Sefer e a Tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe que deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que dissesse um campo a seu pai. Ela desceu no jumento, e Calebe lhe disse: Que é que tens? Ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Quenel, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arabe, e foram habitar com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Cefate totalmente, e destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu limite, e a Aquelon com o seu limite, e a Eclon com o seu limite. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E dera a Hebron a Calebe, como Moisés os dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. Mostra-nos ele a entrada da cidade. Feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seá, nem mesmo nos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibelão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Geser. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Geser. Tampouco expulsou Zebulon, os moradores de Quitron, e os moradores de Naalão, porém os cananeus ficaram
habitantes com eles e foram tributários. Tampouco Aser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Acessibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém os asseristas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Net Semes, nem os moradores de Bet Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitaram na terra, porém eles foram tributários moradores de Bet Semes e Bet Anat. E os amorreus impeliram os filhos de Dan ante as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários, e foi o limite dos amorreus desde a sua subida de Eclabim, desde a penha e dali para cima. A guerra por um tempo ela teve um fim, que foi o período que Israel, com seu líder Josué, tomou de volta para si a terra prometida por completo, e a terra descansou das guerras por um bom tempo. Só que Israel não conseguiu por completo aniquilar os seus inimigos por um todo, a qual viviam em Israel, e fez então o povo de Israel eles pagar tributo, porquanto os inimigos não queriam sair de Canaã. Então, para morarem na terra que emana leite e mel, que desde os preceitos do mundo era de Abraão, Isaque e Jacó, constituindo então a terra do povo de Israel, os descendentes legítimos da terra de Israel. Os seus inimigos, para viverem no meio deles, tinham que pagar. Acredito eu que Israel não pelejou contra eles, porque no campo de guerra suas forças seriam bem menores pela quantidade de homens, porque toda a terra de Canaã já havia sido dividida por tribos. Por exemplo, cada pedaço de terra de Israel tinha um dono, constituído pela tribo comum. Simeão, Manassés e por aí vai, e umas tribos tinha mais homens do que outras. Umas eram pequenas, outras maiores, com mais gente, com mais homens de guerra. Esse até a terra era, por exemplo, da tribo de Simeão. Simeão e os guerreiros da sua tribo, que deveriam guerrear e tirar os cananeus de suas terras, e não juntar toda Israel e lutar contra o povo inimigo, como nos tempos antigos de batalha. Acredito eu que por isso essa guerra que aconteceu aqui em Juízes primeiro se prolongou tanto para acontecer. Se eles tivessem força suficiente para ir à guerra, eles teriam ido no tempo de Josué e não agora, no livro de Juízes. Josué ele já havia morrido, ele faleceu com 110 anos, e Israel sobre a terra não tinha líder para os guiar. O livro de Juízes tem esse nome porque Israel, após a morte de Josué, o seu antigo líder, viveu um tempo de infidelidade com Deus e abandono da fé. Deus os entregou na mão dos seus inimigos, só que em meio ao sofrimento eles clamavam ao Senhor e Deus os escutava. E o Senhor, Deus de Israel, levantou líderes que são chamados de juízes para libertar Israel e reconduzi-los novamente ao Senhor e à sua aliança. Por que, Vitória? Reconduzi-los à aliança do Senhor, porque Israel eles tinha uma aliança com o Senhor, e isso a Bíblia nos diz lá em Josué 24, que o Senhor renovou a sua aliança com Israel, e todo o povo que concordou em servir somente a um Deus, renovar a aliança com o Senhor e deixar de servir os deuses estranhos. Josué, ele disse ao povo que eles eram testemunha contra eles mesmos, porque todos vocês disseram que servirão somente a Deus e obedecerão a sua voz. E Josué, ele renovou a aliança com o Senhor e toda Israel. Josué já era morto, e o povo de Israel perguntou para o Senhor: quem dentre nós irá guerrear primeiro contra os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá. E Judá pediu ajuda a Simeão, seu irmão. Ele concordou em ajudá-lo, e se ajuntou às duas tribos e guerrearam contra os seus inimigos. E o Senhor entregou nas mãos de Judá os cananeus e os fariseus em Bezeque, mataram 10.000 homens. Pelejaram eles também contra Jerusalém, queimaram a cidade. Pelejaram contra os cananeus que viviam nas montanhas e no sul e nas planícies, e pelejaram contra os cananeus que viviam em Eblon, que era Criate Arba, e feriram a Sessai, Aimai e Talmai. E depois foram para si Derbi, que o nome mudou para Criate Serfé. Caleb disse que ferisse essa cidade, Criate Serfé, ele daria sua filha Axa em casamento, e Otiniel se casou com ela. Otiniel
Ele era filho de Quenais, e Quenais ele era irmão de Calebe e Otniel, então se casou com sua prima. Os filhos de Quenel, os sogros de Moisés, saiu das palmeiras da cidade com os filhos de Judá e foram morar com os povos dos cananeus, que moravam em Cefate. Foram mortos todos eles, e a cidade chamada por Orma, e as outras cidades foram Gaza, Asquelon e a Eclon. E as montanhas Eblon foi dada a Calebe, porque era uma cidade prometida a ele por Moisés. A tribo de Benjamim não retirou do meio deles os jebuseus, e a tribo de José guerreou contra Betel. Manassés não tirou de meio de sua terra os cananeus, só que quando eles tiveram mais forças, fizeram eles tributários para morarem em Israel. Eles pagavam para eles Efraim, Zebulon, Asser e Naphtali. Essas 4 tribos não expulsaram os cananeus de suas terras. Os filhos de Dan, os amorreus, se seguraram eles nas montanhas, só que a casa de José guerreou e prevaleceram contra o seu inimigo e fizeram eles tributários, porque não queriam ir embora. E o limite dos amorreus foi desde as suas subidas de Aclabim, desde a penha e dali para cima. O nome de Betel antigamente era o nome da cidade, Luz, Sessai, Alma e Talmai. Eles eram Anaquins, os gigantes foram expulsos de Heblon, e o pai deles era Anak. Adonizedeque, ele foi achado, e Bezeque foi cortado os seus polegares das mãos e dos pés. Ele morreu em Jerusalém. Ele foi rei de Bezeque. Ele disse antes de ser levado para Jerusalém e morrer. Ali ele disse que como ele fez com 70 reis, foi feito com ele. O Senhor me pagou, porque ele cortava os polegares da mão e dos pés dos seus inimigos, e eles pegavam as migalhas que caíam de sua mesa. Isso que esse rei disse me fez lembrar do que o Senhor lhe disse em sua palavra lá em Provérbios 17, versículo 13, que diz assim: quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. E o Senhor também me lembrava daquela palavra que diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai plantar também, consequentemente, o mal. Então não tem para onde correr. Uma hora todos nós iremos colher os frutos de nossas ações, sendo boas ou ruins, porque das mãos do Senhor ninguém poderá escapar. Lembre-se sempre disso, que ninguém, porque o Senhor, Ele é justo. Olha o que o Senhor lhe diz em sua palavra lá em Naum, versículo 3, que diz assim: o Senhor é tarde em irar-se, mas grande em poder, e é o culpado, não tem por inocente. Nada que fizemos de mal perante o Senhor fica ou ficará impune, porque Deus ele não toma o inocente como culpado, e nem o culpado como inocente, assim diz o Senhor. Para ti hoje, meus amados, espero que essa palavra tenha ficado aos vossos corações, que fala sobre as conquistas de Israel no livro de Juízes, né, o primeiro capítulo, e sobre aquilo que nós planta a gente vai colher, seja bom ou seja ruim, é fruto das nossas ações. Um beijo, meus amados, que a paz que excede todo entendimento fique com todos vós até o fim dos séculos, e a paz vos deixo. Amém.